Se alguém te perguntasse qual é o maior mistério da Bíblia, qual seria a sua resposta? Uma escolha sábia para essa pergunta seria talvez a árvore do conhecimento do bem e do mal, a rebelião dos anjos, as 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a ressurreição de Cristo ou até mesmo o Apocalipse. Mas e se eu te falasse que um dos temas mais misteriosos da Bíblia é a água, a mesma que a gente bebe, que a gente encontra nos rios, nos mares, a mesma água que cai dos céus nos dias de chuva, porque olha só que curioso, em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, é dito que no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É dito que Deus criou os céus, no plural, é dito que Deus criou a terra, mas uma coisa curiosa acontece com a água, porque em nenhum lugar da Bíblia é mencionada a criação das águas. Pode ser mencionado a criação dos mares, a criação das fontes de água, mas a criação das águas, você pode reparar que ela não é mencionada na Bíblia. Então, diante disso, eu te pergunto, teriam as águas sempre existido com Deus? Esse é um assunto muito interessante, mas antes de eu responder essa pergunta, eu quero te lembrar de se inscrever no canal, de deixar o like no vídeo e de comentar se em algum momento da sua vida você já tinha pensado sobre o mistério das águas. Isso é muito importante, tá? E dito isso, vamos pro vídeo. Bom, a gente acabou de ver que a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. A água é citada ali no versículo 2 de Gênesis 1, mas a forma com que essa palavra é apresentada pela primeira vez pode sugerir que as águas já estavam ali antes do Bereshit, como um elemento presente junto com Deus na eternidade. No princípio, o Bereshit do hebraico marca o início de tudo, né? O início inclusive do tempo. E isso é uma coisa muito profunda que eu tenho que ter muito cuidado para falar aqui, para não trazer uma ideia errada com elementos panteístas, com heresias e mesmo pautando tudo na Bíblia. Ainda assim eu tenho que ter um certo cuidado para não te causar uma indigestão, digamos assim. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala que não deu um alimento sólido ainda para a igreja, porque eles ainda não poderiam suportar um ensino mais denso, eles não poderiam suportar um ensino mais pesado. Assim como bebês, eles ainda estavam na alimentação líquida, né, ali no leite. Tinha muita coisa que ele não poderia falar. Ele não poderia dar uma carne, por exemplo, para um bebê recém-nascido. Lembrando que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, onde ele ouviu palavras inefáveis, das quais não é lícito ao homem dizer. Então eu vou lançar no vídeo de hoje algumas sementes para te trazer edificação e não indigestão, tá bom? Então abra sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 3, versículos 5 e 6. A minha tradução diz assim: Eles, de propósito, ignoraram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Aqui Pedro nos lembra de uma coisa muito importante. Ele diz que a terra foi formada da água e continua subsistindo no meio da água. Então, teriam as águas alguma relação com o início do universo, como algo que envolve e sustenta toda a criação? Em 2011, os astrônomos descobriram um conglomerado de água 12 bilhões de anos-luz da Terra, com 140 trilhões de vezes mais água do que o que a gente tem no nosso planeta. Então é uma coisa curiosa a gente ver a água tão presente na nossa dimensão, tanto em estado sólido, líquido, gasoso. Em Apocalipse 14, versículo 7, a gente tem outra pista a respeito da água. Assim diz a palavra: dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Novamente, assim como em Gênesis capítulo 1, é mencionado que Deus criou os céus, a terra, aqui também é mencionado o mar, mas olha que curioso, em vez de estar escrito que Deus criou as águas, está escrito que ele criou a fonte das águas, mas não está escrito que ele criou as águas em si. Então, será que esse elemento poderia ser uma espécie de manifestação da essência divina? Algo que sempre esteve presente com Deus, assim como o espírito que pairava sobre a face desse elemento? Eu não estou falando que a água entra na Trindade Sagrada, tá? Não é isso que eu estou dizendo. E eu também não estou igualando a água a Deus, nada disso. Você já vai entender o que eu estou falando. Mas será que as águas poderiam ser mais que um mero elemento físico? Será que elas poderiam carregar um significado espiritual e um significado cósmico
que conecta o princípio ao fim dos tempos, é claro que Jesus é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim. Tudo vem dele e tudo é para ele. Mas qual será o papel das águas nisso tudo? Quando a gente pensa na perfeição divina, na unidade de tudo, o número 3 costuma aparecer bastante. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos 3 dimensões espaciais, a largura, a altura e a profundidade. Nós temos 3 cores primárias, o vermelho, o amarelo e o azul. A partir dessas 3, todas as outras cores são formadas. A célula tem a membrana, o citoplasma e o núcleo. E olha que interessante, a molécula da água, o H2O, é composta por 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Só que não para por aí. Na Bíblia, a água ela tem 3 funções principais. Ela tem, por exemplo, a função de livramento. Lembra lá em Êxodo 14, quando o Mar Vermelho se abriu para salvar o povo de Israel da perseguição dos egípcios? 40 anos depois isso acontece também novamente ali com Josué, quando eles vão cruzar o Rio Jordão, né, com a Arca da Aliança, toda aquela história. E nessas situações, as águas se tornaram um caminho de salvação, um caminho de livramento. Um milagre que até hoje é lembrado como um dos maiores atos, uma das maiores interferências de Deus na nossa história. Mas a água também tem a função de juízo. Em Gênesis capítulo 7, versículo 11, a gente lê que romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram, trazendo assim o dilúvio que julgou aquela humanidade corrompida da época de Noé. Então as águas desse momento elas são um instrumento do juízo divino sobre o pecado. E uma coisa curiosa é que para cobrir todo o planeta da forma que aconteceu, seria necessário mais que uma chuva. Seria necessário uma quantidade absurda de água que viesse de um outro lugar. Mas que lugar é esse? Fica aí para você pensar, tá? E a água também traz cura e purificação. Vamos ler 2 Reis, capítulo 5, versículos de 10 a 14. Eliseu falando com Naamã. Eliseu mandou-lhe um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Ó, o número 7 aqui, hein? E a tua carne te será restaurada e serás purificado. Naamã, porém, indignou-se muito e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, se poria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? E foi embora indignado. Chegaram-se a ele, os seus servos, e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse pedido alguma coisa difícil, não as teria feito? Quanto mais dizendo: lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada e se tornou como a pele de um menino, e ficou purificado. Então Naamã, um sírio, foi curado da sua lepra ao se lavar 7 vezes no Rio Jordão. A água foi usada como um instrumento. A água não foi o que trouxe cura a ele. Quem trouxe essa cura foi Deus e a sua própria fé em ir lá e cumprir a ordem do profeta Eliseu. Mas a água foi usada como instrumento de cura e purificação, entendeu? Lá em João 9, capítulo 7, Jesus manda o cego ir se lavar no tanque de Siloé. Esse mesmo cego volta enxergando. 800 anos depois do que a gente acabou de ler aqui em 2 Reis, nesse mesmo rio, o Rio Jordão, Jesus é batizado ali por João Batista e nesse momento o Espírito Santo desce dos céus e recai sobre ele. É a primeira vez na Bíblia que a gente vê a Trindade Sagrada sendo mencionada de forma explícita, né? A gente tem o Pai ali nos céus, quando os céus se rasgam, a gente tem o Espírito Santo descendo em forma de pomba, e a gente tem o Filho sendo batizado ali no Rio Jordão. E isso também traz um pouco da importância do batismo nas águas, o batismo por imersão, porque ele simboliza uma redenção, uma passagem de uma nova vida para Cristo, simboliza o despertar para essa vida. Perceba a presença das águas nisso tudo. E fora da Bíblia, a gente também tem vários mitos antigos ali na Mesopotâmia, no Egito, até nas culturas indígenas, falando da água como fonte tanto de criação quanto de destruição. Por exemplo, na mitologia suméria, o deus Enki tem fortes conexões ali com as águas primordiais que dão origem ao mundo. Não é curioso que essas histórias pareçam um certo eco do dilúvio ali de Noé, até mesmo da criação ali nos primeiros capítulos de Gênesis? Eu destrinchei bem essa questão a respeito dessas mitologias no vídeo. A Bíblia é apenas uma cópia de outros livros? Eu deixei o card aqui para você ver depois, tá bom? Agora, vamos sair um pouco da alimentação líquida e ir para um alimento
um pouco mais sólido. Eu acho que já deu para montar bem o contexto até agora, mas antes de prosseguir, eu só queria te lembrar de deixar o like, de se inscrever no canal, de comentar o seu testemunho. Isso é muito importante para o YouTube perceber o engajamento no vídeo e divulgar o meu trabalho para outras pessoas, tá bom? Eu não quero ficar chovendo muito no molhado aqui, mas continuando agora. Então, diante disso tudo, a gente já consegue inferir que a Bíblia sugere que as águas poderiam ser mais do que um mero elemento físico. Em Gênesis capítulo 1, versículos de 6 a 10, Deus separa as águas de cima das águas de baixo, criando ali o firmamento que é o nosso primeiro céu. As águas de cima, que estão acima do firmamento, formariam talvez o que alguns estudiosos chamam de oceano cósmico, algo que está fora do nosso universo visível. Lá em Jó 37, versículo 16, a gente lê o seguinte: Sabes como as grossas nuvens se equilibram, essas maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Algumas traduções colocam: ou entendeste como ele os céus, que estão firmes como espelho fundido? Então, nesse caso, os céus eles são descritos como uma barreira sólida que separa as águas de cima das águas de baixo. Mas será que talvez isso poderia significar um pouco mais do que as águas nos oceanos e as águas no estado gasoso na atmosfera, talvez até no universo? Vamos ligar isso com o terceiro céu. O primeiro céu é esse que a gente vê. O segundo céu é a dimensão onde acontece a batalha espiritual. E o terceiro céu, para onde Paulo foi arrebatado, é a morada de Deus, é onde habita o nosso Senhor. Ele é onde fica a Jerusalém celestial, né? Então, será que as águas de cima poderiam estar nesse terceiro céu, enquanto as águas de baixo estão no nosso primeiro céu, ou seja, na nossa dimensão? Porque lá em Gênesis, capítulo 28, versículo 10, Jacó ele sonha com uma escada que conecta a terra ao céu. Por meio dessa escada, os anjos subiam e os anjos desciam. E ele chama aquele lugar de porta dos céus. Então, será que as águas teriam algum papel importante nessa conexão entre o nosso mundo material e o mundo espiritual? Essa mesma ideia foi apresentada, por exemplo, ali no jogo Alan Wake 2, né? Nele, a água é usada exatamente assim. Ela é usada como um portal dimensional. E quem escreveu esse jogo entende muita coisa de esoterismo, viu? Não tem ninguém inocente ali, não. Dá uma olhada depois na letra da música Yoto Nyo, cantada por uma entidade misteriosíssima desse jogo. Tem muita coisa oculta aí dentro, tá? Mas voltando para a questão das águas, a série Sandman também traz essa mesma ideia. E em Jó 38:16, Deus pergunta o seguinte: Entraste nos mananciais do mar ou passaste pelas obscuras profundezas do abismo? Então será que a Bíblia está apontando para alguma coisa além do que os nossos olhos conseguem enxergar? Algo além da nossa dimensão material que os nossos olhos contemplam? Vamos trazer isso para um lado um pouco mais prático, um pouco mais científico também. Nos anos 90, um cientista japonês chamado Masaru Emoto fez alguns experimentos bem interessantes. Ele congelou a água enquanto ela estava sendo exposta a algumas palavras. Ele congelou a água enquanto esse elemento estava sendo exposto a músicas diferentes, a intenções diferentes. Então, a água exposta a palavras de amor, de gratidão, de ternura, ao ser congelada, ela formava cristais perfeitos de gelo, cristais completamente simétricos. Mas a água exposta a palavras de ódio, a palavras de raiva, ao ser congelada, formava cristais completamente deformados. Isso é uma coisa interessante porque o nosso corpo mesmo ele é composto por 70% água. Então, se as emoções e as palavras, com impostações diferentes, afetam tanto a água, conforme a gente acabou de ver nas imagens aqui, será que isso não teria um impacto no nosso corpo e no nosso espírito? Afinal, as águas estão além dessa dimensão, né? As palavras têm poder. A palavra criou o universo, não foi isso? Em Neemias 8:10, por exemplo, a gente lê que a alegria do Senhor é a nossa força. Aquela mesma história das frequências, né? As vibrações positivas, de alegria, de fé. Isso alinha o nosso corpo com a vontade de Deus. Isso faz um canal limpo. Eu expliquei bem isso naquele vídeo que eu fiz sobre a música na Bíblia. Eu deixei o card aqui para você ver depois. Mas o oposto disso também acontece, infelizmente. As águas contaminadas, sejam físicas ou espirituais, elas carregam o mal. Lembra que o maligno é um grande profanador das coisas divinas, né? Por exemplo, lá em Tiago 3, versículo 12. Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. E isso nos leva a um assunto muito delicado, um assunto que eu tenho que ter muito cuidado para tratar aqui na plataforma. No Brasil, a gente tem muitas entidades populares, como por exemplo Iemanjá, que são ligadas às águas. Essas figuras, elas são idolatradas como padroeiras, não é? Espíritos
protetores, muito parecido com o que acontece ali no Santal na cultura indiana, né? Na cultura deles, na história deles. Os povos antigos estavam indo em direção ao oeste, se afastando do Criador, o nome que eles dão é Deus Altíssimo no idioma deles, uma coisa muito curiosa, um tema que eu vou tratar mais para frente, mas em um certo momento eles se acharam frente a algumas montanhas. Para atravessar essas montanhas, eles se afastaram do Deus Altíssimo e fizeram pactos ali com os espíritos das montanhas, não é? Para apaziguar a ira deles e conseguir transpor aquele obstáculo. Então, nesse momento, os Santal se afastaram do Deus Altíssimo, isso falando da história deles, tá bom? E milhares de anos depois, eles tiveram esse religar. Por meio de quem? Por meio de Cristo. Alguns missionários visitaram essa terra deles e, ao verem os relatos do Deus Altíssimo da Bíblia, eles perceberam que era o mesmo Deus que os antepassados dele tinham se afastado, mas que eles fizeram esses pactos com essas entidades territoriais para transpor aquela montanha, e eles perceberam, olha só, Deus não se esqueceu da gente depois de tanto tempo. Ele deu uma oportunidade para a gente se religar com ele. Olha que interessante, né? Então, quanto aos espíritos territoriais do Brasil, lembra o que aconteceu no dia 4 de maio de 2024, na praia de Copacabana, perto das águas? No mesmo dia em que aconteceu uma chuva de meteoros bem intensa no céu, eu não posso falar mais do que isso, tá? E lembra o que aconteceu pouquíssimo tempo depois, ali no Rio Grande do Sul, também relacionado às águas? Não que eu esteja insinuando alguma coisa com isso, mas em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, Paulo fala um pouco sobre o dom de discernimento de espírito, né? Busque esse dom. A gente está em uma era onde isso é muito importante. E o dom de discernimento do espírito é um fruto do conhecimento, tá bom? Em Jó capítulo 41, Deus descreve uma criatura chamada Leviatã como um ser aquático muito poderoso, uma espécie de dragão do mar. Quem estuda demonologia acredita que o Leviatã é mais do que um animal. Ele seria um principado, uma potestade, uma entidade territorial que atua em regiões muito específicas. Então, no Brasil, de acordo com esse pessoal, a gente tem tantas entidades ligadas às águas, justamente porque o principado que atua aqui teria essa mesma conexão com as águas. Por exemplo, lá em Daniel 10, lembra que é mencionado que o principado da Pérsia atrasou por 21 dias aquele anjo mensageiro até a chegada do arcanjo Miguel? Por que está escrito príncipe da Pérsia, o principado da Pérsia? Porque aquele é o demônio, a potestade encarregada daquela região. Principado é um grau de hierarquia entre os demônios, né? Então, se tem um principado na Pérsia, naturalmente tem um no Brasil. E de acordo com quem estuda demonologia, o principado do Brasil poderia ser o Leviatã, uma entidade ligada às águas. Por isso que aqui no Brasil, tantas padroeiras carregam essa conexão com esse elemento. Então, elas seriam frentes ali pelas quais esse demônio seria cultuado, enganando as pessoas achando que estavam cultuando alguma coisa positiva. Mas a Bíblia nos traz esperança. O Salmo 91 diz que nós estamos protegidos no esconderijo do Altíssimo. Então não tenha medo. A Bíblia fala ao todo 365 vezes essa mesma frase, não tenha medo. Tem uma para cada dia do ano aí, né? Então vigie, busque a comunhão com Deus, porque nele nós já somos mais do que vencedores. E para fechar esse mergulho literalmente nas águas, lá em Apocalipse capítulo 21, versículos de 12 a 14, a Nova Jerusalém é descrita como uma cidade de 12 portas, 12 fundamentos, 12 pedras preciosas. O número 12 também carrega um simbolismo muito forte na Bíblia, né? Mas o mais incrível é que é descrito um rio de água viva jorrando do trono de Deus. Uma água pura, sem contaminação. Uma água sem dor, sem sofrimento, sem medo. Apocalipse 22, versículos 1 e 2 dizem o seguinte: Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da tua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Então as águas começam ali em Gênesis, trazendo um mistério primordial, algo que tudo indica que já estava com Deus na sua dimensão espiritual, algo que está presente no terceiro céu, conforme a gente vê confirmado aqui em Apocalipse. E toda essa história com as águas presentes em tudo, chegam aqui em Apocalipse 22 como um dos símbolos da presença eterna de Deus. A água viva. E essas águas são para todos que aceitam Jesus como seu Senhor
e como seu salvador. Então, o que você achou desse mistério? As águas são muito mais do que um elemento físico, né? Elas estão presentes antes do Bereshit, elas estão presentes no livramento, no juízo, na cura, na purificação e até mesmo no terceiro céu. Mas a Bíblia também nos alerta. Enquanto Deus usa as águas para trazer vida, o inimigo tenta profaná-las, usando as águas para manipular a criação. E por esse motivo a gente precisa buscar a água viva, que é Cristo. Por esse motivo a gente precisa viver em comunhão com Ele, porque a Bíblia diz que quem pertence ao Senhor, o maligno não lhe pode tocar. E por hoje é isso que eu tinha para dizer. Esse vídeo deu bastante trabalho para produzir, tá? Então não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o like no vídeo, de comentar o que você achou do mistério das águas, você já tinha pensado nisso antes, e manda esse vídeo também para os seus amigos, para sua família, para os seus irmãos, porque esse é um tema muito incomum de ser abordado. E que Deus o abençoe e até a próxima.